A gente vai adiantar a nossa sessão cinema aqui do TVT News primeira edição para essa quinta. Geralmente às sextas que a gente recebe o Luiz Zanin, mas ele aparece aqui às quintas para você já começar desde agora a planejar o seu final de semana, tá? Um pouco mais cedo. Aliás, é sempre às quintas que os filmes estreiam nos cinemas, né? Então a gente não está destoando tanto assim do factual, da nossa realidade aqui. Zanin, tudo bem com você? Tudo beleza, Thalita, e por aí? Tudo bem também, Zanin. Vamos lá, olha só. Hoje a gente tem uma estreia bacana nos cinemas, que é Uma Bela Vida, do diretor greco-francês Costa Gravas. Ele que é conhecido por filmes políticos. É o tom desse também, Zanin? Conta pra gente. Esse é um filme diferente do Costa Gavras, né? Ele é um diretor bastante conhecido, como você adiantou, pelos filmes políticos dele, principalmente nos anos 60 e 70, né? Ele fez filmes como Zé, Estado de Sítio, Missing, que foi um filme, esse já dos anos 80, foi um filme que deu a ele a Palma de Ouro em Cannes. E que relatava a história do desaparecimento de um rapaz no Chile de Pinochet e o pai ia atrás dele, e é um filme muito comovente, é um filme assim bastante conhecido, talvez seja o filme dele com uma maior repercussão assim popular mesmo, né? Até o pai dele era interpretado pelo ator norte-americano, fabuloso ator Jack Lemmon, né? E fazia um papel, o Jack Lemmon é bastante conhecido pelas comédias, e aí ele fazia um papel absolutamente trágico, né? E maravilhoso no papel dele. E eram filmes assim que tinham muito pé na realidade, muito pé nas denúncias das ditaduras. Ele denunciou a ditadura grega, que era do país de origem dele, da ditadura uruguaia, brasileira, argentina e chilena, e no caso do Missing. Então ele ficou, vamos dizer assim, com esse clichê do cineasta político. Nesse filme aqui, ele vai para outra seara e ele aborda um tema que está muito em voga na Europa, particularmente, que é a assistência ao fim de vida, a doentes terminais que já não têm mais esperança de cura pela medicina, que estão morrendo e às vezes em meio a sofrimentos terríveis, e a medicina tenta aliviar esses últimos tempos dessas pessoas, né, através de tratamentos que se chamam de tratamentos paliativos, que é para eliminar a dor, para dar um conforto à pessoa nessa fase final de vida. E, perdão, esse filme, ele é um filme de ficção, mas ele é baseado em casos reais, né? Ele é baseado num livro escrito pelo filósofo Regis Debray, né? E pelo médico Claude Grange, que é exatamente um médico especialista em cuidados paliativos. E o Regis Debray, que é um filósofo francês, ele acompanhou o médico nos seus atendimentos a esses pacientes, colheu várias histórias, muitas delas comoventes, outras assim bastante duras, e colocou nesse livro. E esse é o livro, então, que serve ao Costa Gavras para que ele faça o seu filme com duas pessoas ficcionais, né? Que seria o médico Augustin Massé e um escritor, que é o Fabrice Toussaint, que recebe um diagnóstico meio preocupante. Ele faz um scanner, faz um exame de imagens, né, e descobre o que pode ser um possível tumor, mas não está bem certo. Mas de qualquer forma ele está muito abalado e ele passa a se interessar por esse tipo de medicina e esse tipo de paciente terminal. Então ele vai fazer, em companhia desse médico, visitas aos pacientes e vai recolher histórias e vai traçar reflexões com esse médico. É bastante interessante. Só para situar vocês também, o Regis Debray foi um nome muito conhecido, mundialmente, por causa durante os anos 60,
quando ele se engajou na guerrilha junto com Che Guevara na Bolívia. O Che foi morto na Bolívia, foi assassinado na Bolívia em 1960, em outubro de 1967, e o Regis Debray, que fazia parte da guerrilha com o Che, foi preso. Houve uma campanha internacional para que ele fosse liberado. Ele ficou preso na Bolívia até 1970. Depois foi solto, voltou para a França, se engajou na política, foi deputado, tal. Tem uma vida riquíssima e é um filósofo muito respeitado. Então, esse livro é um livro muito influente e filmado lindamente pelo Costa Gavras no seu estilo mais assim realístico e tingido agora de uma humanidade muito grande que a gente até compreende. O Costa Gavras é já um diretor bastante veterano. Ele tem 92 anos de idade e ele está na ativa com esse filme assim, que parece um filme feito por um diretor assim muito na posse do seu conhecimento cinematográfico, da sua técnica cinematográfica. Um detalhe interessante é que o médico, esse médico que é ficcional, mas interpretaria, na verdade, é a figura desse médico real, que é o Claude Grange, é interpretado por um cômico famoso na França, que é o Cadmerade, que a gente está vendo aqui, de jaleco branco. O outro que está de um jaleco branco é o Denis Podalides, que interpreta o escritor. Esse é um filme que eu, quando fui ver, falei, meu Deus do céu, deve ser um filme bastante depressivo pela situação toda, né, de doenças incuráveis e tudo mais. E, paradoxalmente, Thalita, ele é um filme que aborda tudo isso sem disfarçar, mas ele não tem um baixo astral. Na verdade, ele é um filme que, falando da morte, ele acaba sendo um elogio à vida bem vivida. E tem personagens maravilhosos com os quais a gente pode se identificar. E essas duas figuras, tanto do escritor, vivido pelo Podalides, quanto o médico, interpretado pelo Cade Merad, formam uma dupla assim muito legal de você assistir. Então é um filme assim que bastante maduro, bastante duro em certos momentos, mas sem perder a ternura jamais. É um filme muito bonito. Em cartaz nos cinemas, pessoal. Outro que está no cinema é Cláudio, Nuvem de Vingança, um japonês. Conta pra gente. Esse é um filme de um diretor também bastante conhecido, que é o Kiyoshi Kurosawa, não confundir com o grande Akira Kurosawa, que tem o mesmo sobrenome, mas já faleceu há bastante tempo, tal. Esse que eu não sei nem se eles são parentes ou não, ou se é um sobrenome talvez bastante amplo no Japão, né? Bastante que atinge bastante pessoas, né? Bastante comum, vamos dizer assim. Mas o Kiyoshi, de qualquer forma, já é um diretor também bastante conhecido no meio cinematográfico, né? E ele é um diretor conhecido pelo rigor com que ele faz os filmes dele, o rigor que a gente chama da mise-en-scène, da encenação, como ele consegue nos colocar dentro da ação do filme dele, né? E essa é uma história bastante curiosa sobre um personagem que se chama Yoshi, que ele trabalha numa fábrica. Ele é um ótimo funcionário, tanto é que o chefe dele, o patrão, o dono da fábrica, quer promovê-lo a gerente e tal. Mas, na verdade, esse Kiyoshi, ele está pouco interessado no trabalho dele, ele está mais interessado num pequeno negócio que ele toca de revenda de produtos, na maior parte deles, produtos pirata que ele consegue comprar na internet e revender através da própria internet, em leilões e tal. Ele, na verdade, é um picareta, né? E ele está começando a ganhar muito dinheiro, né? Com essa atividade paralela dele. Tanto é que de atividade paralela passa a ser uma atividade central. Ele pede demissão da empresa dele e vai se dedicar em tempo integral a essa tarefa de repassador de mercadorias muito suspeitas. A virada do filme é que, fazendo isso,
ele vai desagradar muitas pessoas e muitas pessoas vão começar a ir atrás dele porque compraram mercadorias falsificadas e tudo mais e foram vítimas dos trambiques desse nosso personagem. Então, o filme tem uma virada lá pela metade dele e se transforma num thriller, se transforma num filme de cenas bastante violentas, de tiroteio e de mortes e tudo mais, que eu não vou dizer para vocês como se dá, nem muito menos como é que termina. E essa parte me agrada menos, para te falar a verdade, me agrada menos, mas eu tenho que reconhecer que mesmo essa parte que me agrada menos é magnificamente filmada. Tem algumas cenas de ação que se passam dentro de uma fábrica desativada, vazia, né? E é impressionante, você fica eletrizado como as ações se dão entre grupos antagônicos dentro desse espaço vazio. E o trabalho sonoro, assim, de tiros, de gritos, é uma coisa assim que te puxa para dentro do filme, especialmente se você estiver vendo esse filme num bom cinema que tem um equipamento legal, tanto de imagem quanto de som. E, na verdade, Thalita, tudo isso que ele fala não é algo de gratuito, não é simplesmente um filme de aventuras, nem de banalidades vamos dizer, de fetichização da violência. Ele está tratando de um assunto muito sério, que é essa nossa ética, entre aspas, né, contemporânea, de que vale tudo desde que você se dê bem e ganhe grana, né? Então, quaisquer valores éticos são colocados de lado para você poder ganhar dinheiro com facilidade. E a internet é um meio, atualmente, o meio mais usado para se atingir essa meta do dinheiro fácil. E ele mostra também as consequências disso para a sociedade como um todo e para os indivíduos em particular. É um filme assim que tem esse interesse e repito, muito bem filmado, muito bem interpretado. É um filme assim envolvente. Bacana, também nos cinemas. Só deixa eu explicar para quem nos acompanha que essa telinha aqui embaixo do Zanin, a gente está com a transmissão do Congresso da Uni, tá bom? O presidente Lula está participando, então a gente está vendo imagens ao vivo do Congresso da União Nacional dos Estudantes, que acontece em Goiás. Está aqui para vocês acompanharem também. Vamos lá, mais uma estreia nos cinemas. Entre Nós, o Amor, um francês, agora um drama. Agora um drama, que é o drama de uma mãe, que é a Nicole, né? Que é interpretada pela uma atriz que eu gosto muito, que é a Valéria Bruni Tedeschi, que ela é ítalo-francesa. Ela é irmã, só uma curiosidade, ela é irmã da Carla Bruni, que é casada com o ex-presidente francês Nicolas Sarkozy. Então, a irmã dela foi primeira-dama na época da presidência do Sarkozy, que está bastante encrencado lá na França, né? Mas, enfim. É, essa Valéria Bruni Tedeschi não tem nada a ver com isso, e ela é uma excelente atriz e diretora também. Ela faz filmes também. Esse não, esse é dirigido pelo Morgan Simon e faz. Esse filme é a história do relacionamento dela, que é uma mãe, né, de meia idade, 52 anos, né? Que vive num conjunto habitacional no subúrbio e tem a vida bastante bagunçada. Ela está cheia de dívidas, ela está desempregada, não consegue arrumar emprego, está com os papéis dela os documentos dela todos em desordem. A vida é uma bagunça e o filho está cheio dela também, tem 19 anos, quer fazer a vida própria dele. Então, é desse conflito. Claro que não há um pai aí na jogada, ela é uma mãe solo que está separada do marido, né? E é um filme que mostra a dificuldade de relação dessa mãe que tem uma vida assim meio bagunçada e desordenada e um filho que quer fazer a sua vida própria e precisa de um pouco mais
de ordenamento naquilo, no seu meio de vida, na sua casa e tudo mais. Tem 19 anos, o garoto é Serge, se chama, então é um filme sobre relacionamento, um filme muito bacana também, né? Porque ele tem uma parte que é cômica, né? Porque é cômica, porque ela tem uma vocação cômica também, né? Ela faz comédias ótimas. Ela tem um filme chamado Loucas de Alegria. Se vocês encontrarem esse filme por aí, peguem esse filme porque é maravilhoso. É um filme italiano no qual ela faz uma pessoa, uma mulher que está internada por desvios de comportamento, né? E é engraçadíssimo. Nesse que nós estamos comentando, que é Entre Nós o Amor, na verdade é uma relação tragicômica, porque tem um monte de problemas entre os dois, né? Mas existe entre eles aquele afeto entre mãe e filho que é capaz de suplantar as maiores dificuldades e as maiores contradições. Vale a pena ver e principalmente notar na interpretação dessa mulher fantástica que é a Bruni Tedeschi, a Valéria Bruni Tedeschi. Eu sou fã dela. Vamos para opções brasileiras agora. O primeiro Opa! documentário sobre Cazuza chama Cazuza Boas Novas Brasil. Esse é um documentário ótimo, viu? Um documentário muito bom. Eu já tinha ouvido falar bem dele. Você sabe que existe um filme ficcional sobre o Cazuza, chamado Cazuza, O Tempo Não Para, que ele é interpretado pelo Daniel Oliveira, né? Mas esse aqui é um documentário com imagens da trajetória do Cazuza. Agora, ele se concentra, Thalita, ele pega toda a carreira dele, como é que ele se formou, como é que ele formou a primeira banda, como é que ele sai e tal, e vai para fazer uma carreira solo, mas o filme é mais centrado sobre os últimos anos de vida do Cazuza, quando ele se descobre soro positivo, isso numa época em que os tratamentos eram ainda incipientes e um diagnóstico de HIV equivalia praticamente a uma condenação à morte. A pessoa não tinha muito recurso, já havia medicamentos, alguns muito pesados, né, que prolongavam a vida, mas não havia essa cura e nem essa remissão, como se chama hoje, que possibilita que as pessoas atingidas por esse mal possam ter uma vida normal, tratar a doença como se fosse uma doença crônica através do coquetel que se apurou. Isso na época dele não existia ainda, então o que você tem é o registro de 3 anos, dos 3 últimos anos da vida dele, assim, muito sofridos, mas com um detalhe. Como dizem os amigos dele, críticos musicais e pessoas que tocaram e compuseram com ele, parceiros dele, né? Nunca o Cazuza foi tão criativo e tão poderoso como intérprete como nesses anos finais. E, de fato, as imagens que se tem, muitas vezes imagens meio precárias, às vezes de vídeo, mas que tem uma força assim, gigantesca dele no palco, interpretando músicas fundamentais, né? Do cancioneiro brasileiro que ele compôs, né? Músicas de protesto, músicas engajadas, às vezes músicas muito doces, ele parece às vezes um cantor de bossa nova, né? E outras assim, enraivecido com a própria situação do país, né? Brasil, mostra a tua cara. Quem não conhece esses versos, né? É Cazuza. E Cazuza, nesse caminho final de vida dele, muitas vezes passando mal durante os shows, tendo que ser retirado de ambulância, né? E ele produzia uma magia, um magnetismo no palco que é absolutamente fantástico. Então é lindo ver essa etapa final dele, né? Essa entrega dele à arte dele, né? Ele próprio dizia: se eu não cantar, se eu não compuser, se eu não exercer a minha arte, eu morro no dia seguinte. Então ele se agarra àquilo como a sobrevida possível dele naquele momento. Tem depoimentos, apareceu aí da mãe dele e tal. E tem uma parte muito dura nesse documentário também, que foi quando o Cazuza falece, finalmente, perde a luta contra o HIV, né?
E a revista Veja publica uma edição totalmente sensacionalista, né? Terrível, né? Aliás, eu cometi um equívoco. Ele estava em vida, ainda estava final, estava quase morrendo, né? Era um doente terminal já, né? E ele vê essa reportagem, né? E ele passa mal com essa reportagem, ele fica super mal com isso, né? E é um exemplo do antijornalismo, como tratar um caso de uma tragédia que era pessoal dele ali, mas era de um grupo todo que era atingido por essa doença, né? E como tratar isso de uma forma totalmente irresponsável em busca da vendagem maior em bancas pelo sensacionalismo, né? Então o filme traz isso também, dá para contextualizar bastante uma época brasileira, né? E como ela teve a presença desse grande artista. Que bacana, genial. Tá aí, Cazuza, boas novas, então. O outro brasileiro é Filhos do Mangue, da Eliane Café. A Eliane Café é uma diretora também bastante conhecida, uma diretora que fez belos filmes, como Narradores de Javé, por exemplo, né? Kenoma. Ela tem filmes bastante considerados como do melhor cinema brasileiro. E nesse filme, ela faz um tipo de experiência. Ela é uma diretora contratada, na verdade, um produtor chegou com esse projeto para ela, não era nem projeto dela, e ela entrou nesse projeto que mistura um pouco ficção com documentário, sabe? Então é a história de um homem violento e desregrado, né, que ele aparece ferido. Ele acorda assim, ferido, e ele não sabe onde ele está, nem quem ele é direito, é interpretado pelo Felipe Camargo. Ele está numa comunidade, no Mangue, e de repente as pessoas começam, ele sente que ele está sendo hostilizado, as pessoas começam a cobrá-lo, parece que ele fez coisas horríveis, mas ele não lembra, as pessoas não dizem para ele, é uma situação meio surrealista. E nessa encenação, participam, além do Felipe Camargo, que é um ator bastante conhecido, participam outros atores e atrizes profissionais, como o Rony Vilela, a Titina Medeiros, por exemplo, né? Mas o grosso do elenco é feito pela comunidade, que é uma comunidade ribeirinha no Rio Grande do Norte. Né? Então, os atores profissionais interagem com os atores que chamam, às vezes, chamados atores naturais. Eu achei o filme meio bagunçado, meio sem eixo, assim, muito improvisado, né? Muito improvisado. Mas tem gente que gosta desse filme, tem gente que gosta. Hoje mesmo eu vi uma crítica muito favorável ao filme que está estreando, do Carlos Alberto Matos, que é um amigo meu e que é um crítico que eu respeito demais, adoro as críticas dele, e ele defende esse filme assim de uma maneira como eu não defendi quando ele foi apresentado ano passado no Festival de Brasília. Mas é um filme assim totalmente diferente nesse sentido, né? Desse encontro entre profissionais e amadores, vamos dizer assim, né? E com muita improvisação, que às vezes dá muito certo e, a meu ver, às vezes dá muito errado. Tem uma sequência que eu gosto muito com os catadores de caranguejo no mangue, que é justamente o ambiente, o filme se chama Filhos do Mangue, justamente, né? E que registra o cotidiano dos caçadores de caranguejo, né? Que eu achei bastante interessante. Mas outras coisas eu achei menos estimulantes para quem vê o filme. Enfim, fica aí o convite para quem gosta de filmes diferentes, feitos com uma outra perspectiva que pode agradar a uns e desagradar a outros. Não é para todos os gostos, mas tem seu mérito, e a diretora é muito boa, sabe muito bem o que está fazendo, tentou fazer uma experiência aí. Ô, Zanin, vamos terminar com uma dica de streaming? Para qual você quer ir? A gente tem Super Sara ou Guerreiros do Sol? Eu vou dar uma dica de streaming que é bem legal, que entrou agora, que é no Itaú Cultural Play. E ela tem a Então, vantagem de ser ô uma dica. Zanin, peraí. Deixa essa para semana que vem, porque a gente ainda não tem imagens desse. Que é o 5 vezes Ah, Carlos então tá bom. Cachimbá, né? Deixa para semana que Então vem. tá bom.
Tá bom. Vamos para um desses dois, pode ser ou é Super Sara ou Guerreiros do Sol. Vamos falar do Super Sara, então, porque é Vamos bem, lá. bem legal isso aí, principalmente para aqueles que eu chamo os mais experientes, né? Vão lembrar de uma atriz espanhola chamada Sarita Montiel, que foi uma grande atriz da Espanha, assim, uma super diva do cinema espanhol, e foi para Hollywood, fez sucesso, foi para o México, fez sucesso. E teve, eu conheci ela pessoalmente, viu, Thalita? Ela teve aqui num Cine Ceará, anos atrás, já bem idosa, né? E ela veio, tive a oportunidade de conversar com a Sarita Montiel. E ela teve uma vida bastante complicada, bastante cheia de acontecimentos. E essa minissérie traz isso aí, traz com imagens dela que ficaram registradas. Ela já faleceu, mas as imagens dela que estão registradas para a eternidade, vamos dizer assim, tanto em filmes como em entrevistas. E ela foi uma atriz muito controversa na vida civil dela, fora dos palcos também, né? Que ela dava entrevistas bombásticas para a TV, se exibia e teve vários casamentos, né? Aqui no Brasil, ela apareceu, ela acho que já tinha quase 80 anos ou mais, apareceu com um marido bem mais jovem que ela, então isso dava ocasião, numa época bem mais preconceituosa ainda que a nossa, dava ocasião a muitos comentários ferinos, dizendo que ela se expunha demais e tudo mais, mas ela é uma grande estrela, é uma grande estrela, ela falava o que vinha à cabeça dela, não tinha medo de nenhum assunto e deixa um legado muito bacana, muito grande como atriz, né? O filme mais famoso dela é La Violeteira, que foi um sucesso internacional, né? E como cantora também, ela cantou muito, gravou muito, né? E essa série, ela tem só 3 episódios, mas ela faz um perfil bastante amplo dessa estrela, né? E que é bastante importante, principalmente nos países de língua hispânica, né? Na Espanha em particular, mas também em Hollywood, onde ela trabalhou, e no próprio Brasil, onde os filmes chegaram em abundância. Os filmes dela, a partir do momento em que ela se torna uma pessoa famosa, chegavam invariavelmente e passavam no cinema. Então, é uma maneira para quem não conhece de entrar em contato com essa grande atriz e para os saudosistas de matar um pouco as saudades dessa mulher fantástica. Que bacana, tá no Max, tá bom, pessoal? É Esse isso, Super tá Sara, no Max, então, exatamente. 3 episódios, né? Isso. Fechou. Zanin, muito obrigada. Tenha então uma boa sexta, um bom final de semana, uma boa semana. A gente volta a se encontrar lá. Um beijão para você. Até. Beijo, até a semana. Até.